Olá crianças, como é que vocês estão? Mais uma vez a gente se encontra aqui para podermos aprender um pouco mais da Palavra de Deus, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Giovanni, as crianças da igreja já sabem, né? Já me conhecem como tio Giovanni. E a gente está aqui mais uma vez para poder aprender um pouco mais sobre o nosso Deus juntos, tá? Mas antes disso, a gente quer saber quem foi que fez os desafios que foram propostos por tia Esther na semana passada. Vamos lá conferir para ver quem foi que fez? Tia, hoje eu vou dizer o meu versículo, Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não dependa da sua própria inteligência. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Provérbio 3:5. Confia no Senhor de de todo o coração. não Não se apoie se apoie na sua na sua própria própria inteligência. inteligência. Desafio: confie no Senhor de todo o seu coração, mas não dependa do seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa dos teus próprios entendimentos. Provérbios 3:5. Tchau! Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não dependa e não dependa dos teus dos teus próprios próprios entendimentos. entendimentos. Provérbios Provérbios 3:5. Muito bom, crianças, ver que vocês têm feito os desafios, tá bom? E isso é muito importante. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a gente também precisa praticar aquilo que a gente está aprendendo. Então é muito importante que vocês estejam participando e estejam enviando os desafios, tá bom? Vamos agora orar com a nossa colega Isabela, que ela vai orar antes da gente poder trazer a palavra para que a gente possa aprender um pouco mais sobre o Senhor hoje. Olá, galerinha do canal. Agora vamos fazer a oração. Feche os olhinhos. Papai do céu, obrigado pela nossa aula, as crianças e a professora. Em nome de Jesus. Amém! Bom, crianças, agora que Isabela orou, né, para que a gente possa aprender um pouco mais da palavra de Deus, vamos lá então agora com a gente, tá? O nosso texto de hoje, a nossa história, se encontra no texto de Lucas, capítulo 17, nos versículos 11 até o 19, tá bom? Se vocês quiserem depois, pode pedir a papai, a mamãe, para poder ler junto com vocês, tá? Bom, então essa história ela começa da seguinte forma: Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém. Então, no caminho, ele passou por duas cidades, chamadas Samaria e Galileia. Nesse caminho, ele entrou dentro de uma aldeia, tá bom? Nessa aldeia, assim que ele entrou com seus discípulos, ele viu de longe 10 homens leprosos. Vocês sabem o que é lepra? Lepra, naqueles tempos e nos nossos tempos também, é uma doença de pele. E as pessoas que tinham esse tipo de doença no passado, elas não podiam ficar dentro da cidade, porque iriam contagiar outras pessoas. O próprio Deus falou para que elas ficassem afastadas. Então, esses 10 leprosos começaram a gritar para Jesus de longe:
Jesus, mestre, compadece-te de mim. Jesus, mestre, compadece-te de mim. Então, Jesus olhou para essas pessoas, para esses 10 leprosos, e ele disse: vão e mostrem-se ao sacerdote. E aí esses 10 leprosos ouviram essa ordem de Jesus, pegaram e seguiram o caminho para poderem se apresentar ao sacerdote. No caminho, todos esses 10 leprosos, eles foram purificados da lepra deles. Eles foram curados, eles foram sarados. Eles de repente ficaram bons com a pele assim, que nem a de vocês que estão nos assistindo em casa. Então eles ficaram bons todos. E aí, desses 10 que ficaram bons, apenas um deles voltou até Jesus. E aí, quando ele viu que ele ficou bom da sua doença, ele começou a louvar Deus em alta voz, no meio do caminho. E aí, quando ele viu Jesus de longe, ele foi até Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, ele se prostrou totalmente assim, deitou com a cara no chão, em sinal de adoração, de admiração e de gratidão pelo que Jesus tinha feito. Então ele agradeceu a Jesus pelo que ele tinha feito. E aí, Jesus, ao ver isso, ele perguntou a ele: peraí, foram 10 leprosos que foram curados? Onde estão os outros 9 então? Não teve ninguém para voltar para agradecer a mim, para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, porque esse homem que voltou, ele era samaritano. Samaritano era um povo que tinha uma certa rixa com os judeus, sabe, daquele tempo. E aí os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. E Jesus, quando viu esse homem voltando, ele ficou até, de certa forma, surpreso. Ele disse: não eram 10, cadê os outros 9? Não teve ninguém que voltou para agradecer a mim? E ele olhou para esse homem e disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então essa é a nossa história de hoje, crianças, e a gente pode tirar alguns ensinamentos dela. O primeiro deles, naturalmente, é em relação à gratidão. Como vocês bem sabem, foram 10 pessoas, 10 leprosos que foram curados. E quantos voltaram para agradecer a Deus? Somente um. Imaginem só, crianças. Então, Jesus, ele não se agradou pelo fato dos outros 9 não terem retornado, e ele se agradou porque aquele samaritano voltou para agradecer a ele. Então, gratidão, ou seja, quando a gente é grato a Deus, a gente agradece a Deus pelas bênçãos que ele fez em nossas vidas, isso agrada a Deus. Isso é uma coisa muito importante que a Bíblia ensina que a gente precisa ter em relação a Deus, para com todos os seus benefícios para conosco. Então, essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que acreditar que Deus pode fazer algo é diferente de uma fé verdadeira em Jesus. Por quê? Porque quando Jesus mandou aqueles 10 leprosos irem até o sacerdote, ele não tinha curado eles ainda. E a Bíblia diz que os leprosos, eles deveriam se apresentar ao sacerdote somente quando eles fossem curados, porque eles iriam oferecer algumas ofertas para que eles pudessem ser trazidos de volta para a comunidade. E aqueles 10 leprosos, eles provavelmente, quando ouviram Jesus mandando eles irem se apresentar ao sacerdote, eles acreditaram que eles seriam curados. Mas aí somente um deles voltou para agradecer pessoalmente a Jesus, para adorar a Jesus e reconhecer que ele era o Filho de Deus. Então, muitas vezes, a gente pode acreditar que Deus pode fazer algo em nossas vidas, mas não ter uma fé grata a Ele, não adorá-lo, não obedecê-lo, não nos arrependermos dos nossos pecados diante dEle. Então, a segunda verdade é que a nossa fé, ela deve nos conduzir a adorar a Jesus. Ela deve nos conduzir a sermos gratos a Jesus por tudo que Ele fez em nossas vidas. Tá bom, crianças? Então, o desafio dessa semana vai ser o seguinte: cada um de vocês vai gravar um vídeo em casa, tá bom? Vai pedir ajuda de papai, de mamãe, para poder enviar para a gente fazendo uma oração agradecendo a Deus por algo que Ele fez na vida de vocês, ou na vida da família de vocês, por alguma bênção recebida da parte de Deus, tá certo? Então esse é o desafio. Façam uma oração, mandem para a gente, e essa oração não vai ser pedindo alguma coisa, tá? Vai ser agradecendo por algo que vocês têm ou que vocês receberam, beleza? E o outro desafio, como sempre, é memorizar um versículo, tá bom? O versículo ele está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E ele diz assim:
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Tá bom? Então lembre-se sempre, sejam gratas a Deus, porque ingratidão, não agradecer a Deus pelo que Ele faz pela gente, é pecado, tá? E também, não somente acreditem que Deus pode fazer algo por vocês, entreguem o coração de vocês a Jesus, vivam para Ele, busquem agradar a Ele em tudo que vocês fazem. Beleza, crianças? Então Deus abençoe vocês e até a próxima.